Olá, boa noite. Até que enfim chegou o dia da nossa live. Eu sou o André Porto, sou chefe de cozinha e sommelier e eu estou aqui no Espaço Gourmet do Verde Mais, junto com você, para a gente preparar uma surpresa incrível para o seu Dia dos Namorados ou para a sua Noite dos Namorados, né? Você que está me ouvindo, nós estamos em uma época bastante diferente, então as comemorações acabam também ficando um pouco diferentes, mas nem por isso elas deixam de ser importantes. E é por isso que eu estou com você aqui, para falar de um monte de coisa bacana, de comida, de vinho, mas principalmente de momentos. E esses momentos são muito importantes nessa época que a gente está vivendo. Então você vai sim comemorar o seu Dia dos Namorados, só que de uma maneira diferente. Ao invés de você sair, jantar fora, você pode tranquilamente ganhar um monte de estrelinha preparando um senhor jantar para o seu companheiro, para a sua companheira, de uma maneira bem fácil. Essa receita que a gente vai fazer junto, ela é bacana porque ela é rápida. Segundo, porque ela faz pouca sujeira. Olha lá, o que eu estou dizendo é importante. Eu não quero que você passe a noite dos namorados lavando louça. Terceira coisa importante, a gente escolheu um prato leve, porque a gente também não quer que depois do jantar você vá dormir. Então a gente precisa ter essa coisa mais light, mais leve, para que a tua noite possa continuar. Então, a gente preparou para você aqui, falando um bocadinho de cozinha, né? O que a gente chama de mise en place. E aqui vai uma das dicas mais legais aí que eu posso te dar. Então, antes de você começar a fazer todo o preparo, você pode e deve porcionar todos os ingredientes que você vai utilizar já nas quantidades que você vai precisar. Você vai economizar tempo. E toda a bagunça que você fez nesse preparo do que a gente chama mise en place, você já limpou, você já arrumou e você guardou. Então agora está tudo pronto para você, aí na sua casa, na noite dos namorados, dar o seu show. Então, falando de comemoração, a gente vai preparar junto um prato, mas enquanto eu preparo esse prato, aquela coisa gostosa em volta do fogão, batendo papo. Então, legal. Então, aqui no Verde Mais, você conversa com a Tere ali na rotisseria e você pode levar para sua casa essas porções de queijos, de antipastos, de salgadinhos, que é exatamente para você estar batendo papo enquanto você prepara esse jantarzão bacana que a gente vai tá fazendo com vocês. Legal, então, já que a gente vai começar a cozinhar, já que a gente tem alguma coisa de aperitivo de entrada, a gente também precisa selecionar um vinho, né, para o que a gente chama de quebra-gelo ou molhar a palavra. E nada melhor do que um espumante para você literalmente abrir os trabalhos. Eu estou aqui com um espumante bacana, que é um espumante rosé, elaborado pela vinícola Casa Valduga, a vinícola brasileira tradicional do Rio Grande do Sul. Ele é elaborado pelo método Champenoise, com 12 meses de maturação. O espumante que eu vou abrir, que eu escolhi, é um Brut, mas se você gostar de sabores mais adocicados, Casa Valduga também tem para você espumante moscatel, que acaba resolvendo isso aí. Então, legal. Começando a nossa didática aqui, eu vou ensinar você a abrir a garrafa de espumante sem fazer aquela confusão, sem fazer aquele barulho, sem derramar, sem fazer sujeira. É bem simples. Então, acompanha aqui comigo. Então, a gente vai abrir a garrafa de espumante de maneira profissional, para melhorar ainda mais aí a tua performance. E lembrando que você pode sim
mandar para mim perguntas, dúvidas que você tenha sobre cozinha, sobre vinho, que a gente vai estar aqui com vocês batendo esse papo, fazendo essa troca de informações. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma curiosidade, fala com a gente. O pessoal já vai me passando aqui as perguntas e a gente vai tentando responder para vocês. Ok, tirei a cápsula, segurei aqui, não tirei a gaiola. Por quê? Porque a gaiola vai me ajudar a tracionar a rolha, que às vezes dá um pouco de trabalho para a gente tirar. Então, olha lá, eu vou travar aqui com o meu dedo, bem firme, e vou girando aqui a garrafa e a minha mão, e assim eu consigo controlar, né? Porque tem bastante gás carbônico. Então, olha que bacana. Foi. Na hora de servir, outra coisa interessante, né? O espumante está bem gelado e o meu copo está em temperatura ambiente. Então, vai ter um choque térmico e o gás carbônico que está ali diluído no vinho, ele vai acabar se expandindo. Então, olha lá, manhã, para você não sujar aquela toalha linda que você colocou na sua mesa. Serve em 2 tempos. O copo adquiriu temperatura e agora você coloca a quantidade que você quer. Lembrando que no copo de espumante a gente completa até no máximo 2/3 do volume da taça. Olha que legal. Presta atenção numa coisa, como o espumante rosé, o vinho rosé de maneira geral, ele fica bonito na fotografia. Ele tem uma cor bacana e eu acho que é uma cor legal para essa noite do dia 12 de junho, a noite dos namorados. É ou não é? Legal. Então, meu amigo, minha amiga, que está aqui com a gente nessa live aqui no Verde Mais, no Espaço Gourmet do Verde Mais, saúde e paz. E vamos começar. Eu vou deixar minha tacinha de espumante aqui, afinal de contas, não vamos perder. A gente está fazendo essa live, a gente está num ambiente aqui super controlado, estou sem máscara, a equipe está distante, então está tudo certinho. Você na sua casa, né, tome todos os cuidados e a gente tem que ter, acima de tudo, responsabilidade. Vamos lá. Prato que nós vamos fazer junto. É um peito de frango recheado com ricota, manjericão, damasco no involtine de Parma. O que é involtine? Ele é envolto em presunto de Parma. Isso vai agregar uma porção de sabor legal. E a gente vai transformar, né, o nosso peito de frango num prato super bacana, restaurante 5 estrelas. Então tem alguns passos que são super importantes que você preste atenção e que vão ajudar você a desempenhar bem o seu papel aí de chefe nessa noite bacana. Então vamos lá. Aqui eu tenho peito de frango, né? Eu limpei ele direitinho, eu tirei o excesso de gordura, então ele está bem bacana. Esse peito de frango deve pesar alguma coisa aí em torno de umas 150 gramas, tá legal? Então, primeira etapa do nosso preparo é um processo quase cirúrgico, deixa eu tirar minha taça daqui, que é abrir espaço aqui no peito de frango para a gente poder rechear ele. Então vamos lá, faca afiada, né? O pessoal pergunta assim, né? Normalmente chefe tem umas facas diferentonas, qual é a melhor faca que tem? A melhor faca que tem é a faca que tiver mais afiada, porque a maior parte dos acidentes de cozinha vão acontecer com faca cega. Faca afiada dificilmente ela te machuca, por quê? Porque ela é precisa, ela tem um corte legal. Então, olha lá, você vai abrir, vai fazer um corte aqui na parte de cima do peito de frango, começando pela partezinha mais gorda, e nós vamos abrir, aqui se você conseguir me acompanhar, uma cavidadezinha aqui, ó, com a ponta da faca. E eu vou abrindo aqui, ó, e vou aumentando isso aqui, de modo que eu faça uma espécie de uma bolsa aqui. Cuidado para você não atravessar ela, mas se acontecer tudo bem, porque ela vai estar sendo enroladinha, né?
Então você vai percebendo que ela vai ficando fina. Então aqui, ó, cortou. Que bacana, ó. Aqui um pouquinho mais. Esse é um prato que eu gosto muito. Então aqui, ó, eu abri um espaço aqui para rechear o peito de frango, tá? Agora a gente vai misturar os ingredientes do recheiozinho. Conforme a gente colocou, eu vou precisar de ricota. Aqui essa ricota eu ralei ela grosseiramente, né? Ricota. Além da ricota, a gente vai precisar de raspa de limão siciliano, que é muito aromática, tem um perfume. Ah, mas eu não tenho siciliano, eu quero fazer com limão Tahiti ou com amarelo. Tranquilo, pode fazer. O siciliano, ele é muito perfumado, então ele vai dar um tchan bacana na sua receita. Além disso, eu tenho damasco, que eu piquei bem picadinho, que eu também vou colocar aqui. Então eu estou fazendo aqui o meu recheio. Além disso, para o meu recheio, eu também vou usar umas folhas de manjericão aqui, que eu já piquei, que vão dar uma corzinha. Então olha lá. Agora é opcional. Eu sou um cara que gosta muito de alho. Mas o alho a gente sabe que é complicado, nem todo mundo gosta de alho. Então, caso a caso, aí você, né, com seu companheiro, com a sua companheira, se tiver sinal verde para usar alho, você faz o que eu vou fazer aqui. Se não tiver, você não faz. Eu vou me dar um sinal verde e vou colocar alguns dentinhos de alho aqui no meio, que vão ajudar a criar um aroma legal. Além disso, um pouquinho de sal e aquela pimentinha moidinha na hora. Bacana. Então agora a gente vai dar uma misturadinha aqui em tudo isso, né? E a gente vai... Nossa, tá ficando super bonito. Olha a cor disso aqui, gente. Nossa, sei que vocês não conseguem, mas o perfume... Meu Deus! Tá bacana. Olha só como fica bonito na foto. E para ajudar a criar uma ligazinha no meu recheio, para ficar mais fácil de manusear, eu vou colocar um fiozinho de azeite. O azeite que nós estamos usando aqui é uma marca mundial, é uma marca italiana, chamada Cola Vita. Você acha ela em Roma, em New York e em outras capitais aí, inclusive aqui em Curitiba, no Verde Mais. Merchandising. Legal, eu já fiz aqui o meu recheio, mas eu preciso temperar o meu franguinho. O recheio está pronto, vou temperar o frango. Lá vai a dica. Então eu vou temperar o frango. Então, deixa eu colocar ele aqui, está aqui o peito de frango. Primeira coisa que eu vou fazer é sal. E aqui dentro também. E aqui. Temperei com sal, temperei com pimenta. E tem uma marinadazinha para ser feita, que também vai ficar muito bacana no frango. Aí eu vou te dar uma dica. A dica da marinada é sempre a seguinte: ao invés de você colocar os ingredientes um por vez, você já monta na própria marinadazinha aqui o que você vai precisar. Então vamos lá. Lemon pepper, orégano. Você lembra do limão siciliano que a gente raspou? O suco dele está aqui, não se perde nada. Suco de limão. E cadê você? Um pouco de azeite de oliva. Então o que acontece? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma emulsão, eu vou misturar tudo
Posso pôr um pouquinho de sal também? Posso. Fazer uma emulsão aqui, porque os ingredientes já estão todos misturadinhos. E aí você vai colocar em cima do seu franguinho esses ingredientes aqui da marinada, vai cobrir com papel filme e vai levar isso para a geladeira por uns 15 a 20 minutos, não precisa mais do que isso. Como a gente está aqui ao vivo e não quer tomar o seu tempo, a gente tem já um franguinho pronto. Vamos limpar aqui um pouquinho a bagunça. Então aqui eu tenho já o peito de frango pronto, que eu já deixei marinando um pouquinho antes. Então tá aqui ele na geladeira, bonitinho. E a gente vai rechear esse peito de frango. Então tá aqui ele, né, ó. Tempero, pegou todo, o limão até mudou um pouquinho a textura do frango, por isso que eu falei 15 a 20 minutos, não mais do que isso. Vamos colocar ele aqui na nossa tabuinha. Essa marinadinha eu não vou jogar fora não, você me aguarde. Tá aqui, ó. Ops. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é secar o peito de frango. Por quê? Porque se ele estiver molhado, a gente não vai conseguir grelhar ele. Então eu estou secando ele direitinho, né? O limão, o azeite aqui. E vou colocar ele aqui, já sequei. Mais um papel toalha. Aqui, olha lá. Secando, tirando aí esse excesso de umidade, para a gente poder grelhar ele direitinho. Olha lá. Tá vendo? E vai papel toalha. E ele tá com um super aroma que quando você fizer aí na sua casa, você vai sentir também. Então tá aí, ó. Bom, agora o que me resta fazer é só um pouquinho. Voltei, uma colherinha maior aqui que eu não peguei. Então olha lá, aqui tá o meu recheiozinho. Então eu vou colocar dentro daquele espaço que você viu a gente abrir no peito de frango, olha lá. A gente vai preencher essa cavidade aqui, ó. E vai apertando, porque a ricota tem isso de legal, você vai moldando. Olha lá, pega lá o manjericão, o damasco, olha só que bacana. E você vai preenchendo aqui essa cavidadezinha do frango, né? Então olha lá, agora eu vou simplesmente modelar. Fiz um, vamos pegar o outro e vamos repetir aqui o processo. Então eu vou abrir a cavidadezinha aqui, olha lá, ó. E vamos rechear o frango com a ricota, né? Compactando ela aqui direitinho para ficar bem bacana. Olha lá. Então só nessa etapa você já percebeu que nós mudamos todo o panorama do negócio. A gente já tem um peito de frango aqui, mega super turbinado. Já deu outra dimensão de sabor. Agora vem uma outra coisa bacana, que é o tal do involtini. Então olha lá, seca bem aqui a minha tábua. E nesse meio tempo eu já vou acender aqui o fogão para ir esquentando a minha frigideira. Aqui. Não precisa um fogão industrial para fazer, não basta ela estar quente. Muito bem, agora eu vou pegar presunto.
Esse aqui é um presunto que a gente chama de presunto cru, é um presunto curado e salgado. E esse presunto da Cerati é bacana porque ele tem essas folhinhas aqui, entre uma lâmina e outra, que vão ajudar você na hora de trabalhar. Então, olha que bacana. Nós vamos montar, vamos pegar 3 laminazinhas para cada peito de frango. Esse aqui é um pacotinho que vem alguma coisa perto aí de 100 gramas. E a gente vai conseguir brincar legal com isso. Olha lá. Peguei, é muito fácil. Então, olha só, a gente vai pegar aqui, tirar as laminazinhas. Então, vamos fazer primeiro um aqui. Então, olha lá, tirar isso daqui. Então, você está me vendo, eu vou fazer o seguinte, ó. Tirar minha lâmina aqui. Isso aqui é importante que você entenda como que eu vou fazer. Então, coloquei a primeira em cima. Bem fininho, tem que ter um pouquinho de cuidado para lidar. Agora eu vou pegar a outra lâmina. Ó, facinho, facinho de sair, gente, ó, não tem segredo nenhum. E eu vou colocar essa lâmina aqui por baixo desta aqui, olha lá, para poder enrolar legal. E essa terceira lâmina que eu tenho, ela vai fechar a lateral do meu Involtini. Então, olha lá. Pensando na dimensão aqui do peito de frango, eu vou virar a tábua aqui nesse sentido. E vamos pegar aqui o primeiro. Olha lá. Dá mais uma secadinha nele. Olha lá. Então, tá aqui o camarada. Eu vou jogar ele aqui, ó. Que bonitinho. Então, a gente fez um involtini. Aqui. Legal? Vamos fazer mais um. Um tá aqui, tá feito. Agora nós vamos fazer o seguinte. Aqui tá soltando um pouquinho, mas não se preocupa. Mais uma vez, as minhas laminazinhas aqui. Aproveitar essa aqui que já está na mão. Então, olha lá. Coloquei uma. Elas são bem fininhas, mas isso não é problema. Então, coloquei uma aqui. Vou ajeitar. Essa aqui vai em cima, como a gente fez com a outra. Aqui, bonitinho. E mais uma lâmina para fazer o meio dele. Então, legal. Bacana. E aqui a gente põe ela no meio, que ela vai fazer a lateralzinha dele. Olha só. Então vamos pegar esse outro camarada aqui. E vamos enrolar ele no presunto de Parma. Aí, fantástico. Bacana. A minha frigideira já está quente. E agora eu vou te mostrar um outro truque bacana que a gente usa bastante na cozinha. Então eu vou grelhar aqui o peito de frango, não preciso estar a temperatura tão alta. Aqui, legal. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar na minha frigideira azeite de oliva. E vou colocar um pouco de manteiga. A ideia do azeite de oliva é exatamente para que a manteiga não queime. Então ele não vai deixar a manteiga queimar. Agora sim, eu vou aromatizar essa minha base aqui com uns ramos de alecrim.
Alecrim é muito perfumado e o bacana do alecrim é que você pode colocar ele em temperatura mais alta, que ele não queima. E junto com o alecrim, eu vou colocar um dente de alho com casca. Por que com casca? Porque ele não queima. Mas mesmo assim, ele vai estar aromatizando aqui a nossa base de refogado. Então aqui, ó, com jeitinho e delicadeza, a gente vai colocar o peito de frango aqui. Posso subir um pouquinho o fogo. E eu vou colocar o outro aqui também. Então, a gente vai ficar com ele aqui grelhandinho durante alguns minutos. E a gente vai já dar uma arrumada aqui na nossa baguncinha aqui de leve. Muito bem. Então, recapitulando, enquanto o meu franguinho está grelhando, a gente mostrou para vocês todo o mise en place. A gente fez o recheio utilizando aqui o damasco, a ricota, um pouquinho de alho, o manjericão, um fio de azeite para ajudar ela a compactar. Aí, em seguida, a gente fez aquela incisão em cada um dos peitos de frango para poder exatamente criar um espaço para o nosso recheio, né? A gente fez uma marinada para temperar esse frango. Essa marinada, ela utilizou o limão, aliás, raspa de limão siciliano no meu recheio, né? Importantíssimo. Essa marinada utilizou o suco do limão siciliano que eu raspei, azeite de oliva, lemon pepper. Se você não conhece lemon pepper, você tem que conhecer, isso aqui é de Deus, muito bacana. E o lemon pepper você pode usar para frango, você pode usar para peixe, para carne de porco, batata frita. Você terminou de fazer a batata frita, coloca um lemon pepper em cima. Pipoca, vai estourar pipoca, põe lemon pepper em cima. Então o lemon pepper é um baita de um coringão na cozinha. Usamos também orégano seco, é um sabor que eu gosto, né? E deixamos lá marinar por uns 15 minutos para pegar todo esse sabor, né? Em seguida, a gente fez o recheio de cada um dos peitos de frango e vocês viram a gente enrolando, fazendo lá o involtine. E agora, eles estão aqui, né? Para dar uma grelhada. Então, o que acontece? Aqui eu estou começando a cocção. Na verdade, ele vai terminar lá no forno. Eu já tenho um forno pré-aquecido a uns 180 graus, onde eu vou colocar esses dois peitos de frango para eles finalizarem. E enquanto eu finalizo o meu frango no forno, eu vou cozinhar a massa e vou fazer o molho. Quando eu te falei que isso aqui faz pouca bagunça, eu estava falando a verdade, eu estou falando a verdade, porque até agora a gente só está usando uma única frigideira. Tudo bem, vamos ver como é que está o meu franguinho, se ele está pegando aqui por, precisa amar um pouquinho. Então ele vai estar aqui fazendo essa cocçãozinha aqui pra gente. Legal? Então nessa altura do campeonato, você está aí na sua casa, está batendo um papo, degustando um espumante, seus aperitivinhos, e enquanto isso o fogo faz ali o serviço dele. E se você quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, a gente vai estar aqui para responder aquilo que você quiser perguntar, né? Não só a respeito de gastronomia, mas a respeito de vinhos também, porque uma noite que nem essa, uma noite do Dia dos Namorados, não pode faltar vinho. Como eu falei para você, a receita
ela é basicamente uma direção, né? O caminho, quem vai escolher é você. E sim, você deve estar com um monte de ideia na sua cabeça agora, coisas que você podia fazer um pouquinho diferentes para dar o teu toque nesse prato que eu estou apresentando. Então, poxa vida, podia, por exemplo, ter usado nozes, castanhas assim no recheio do frango, fica legal, fica super bacana também. Fica super interessante. Você pode usar outros tipos de queijo, queijo brie, por exemplo, pode, gorgonzola também pode. Então fica um espaço nessa receita para você usar e abusar da sua criatividade. Vamos ver como é que está esse camarada aqui. Eu quero um pouquinho mais de cor ainda. Esse aqui está com uma carinha mais legal. Quer um pouquinho mais de cor. E outra coisa legal que a gente fez foi colocar esses ramos de alecrim aqui no nosso grelhado, para que toda esse sabor aqui que a gente tem sendo desprendido do frango, dos temperos, ele combinasse com o dente de alho, com o alecrim, o dente de alho com casca, e a gente pudesse fazer isso. Bom, já dá para eu virar aqui. Então, se você aproximar aqui um pouquinho, você vai ver que acontece um negócio interessante, que o presunto de Parma, ele dá uma contraída, então ele meio que se ajusta aqui ao peito de frango, olha lá. Então a gente vai agora dar uma sapecadinha do outro lado, só para ele dar uma segurada nas pontas aqui do meu presunto. Uma outra razão pela qual a gente escolheu frango como proteína é que a gente percebe que muita gente não está mais consumindo carne vermelha, então acaba, em algumas situações, né, sendo uma opção bacana para se trabalhar. Além do que, conforme eu falei no começo desse nosso papo, a ideia de fazer um prato mais leve para essa noite também foi bastante considerada. Então a gente está aqui finalizando. Eu tenho a minha assadeirazinha. Está aqui. E eu vou levar ela ao forno. Vou colocar um pouquinho de azeite aqui no fundo. Meu forninho já está aquecido. Coloquei um pouquinho de azeite. Legal. Vamos ver como é que tá. Legal. Agora vem cá. Eu vou colocar meus dois camaradas aqui na minha pequena assadeirazinha. E lembra que eu falei que aqui nada se perde? Eu tenho a minha marinada que vai para dentro junto com eles. Então, 3, 4. Coloquei aqui o meu franguinho, já está grelhado na assadeira. A gente está aproveitando um pouco daquela marinada. E eu vou pegar
também aqui um pouquinho, eu vou tirar os ramos de alecrim que eu já usei. Vou colocar aqui na minha tabuinha. Tirar o alho. Colocar um pouquinho dessa gordurinha aqui também. Legal. Agora eu tenho na minha frigideira um pouquinho da gordura. Aqui, isso aqui que está no fundo, gente, isso aqui é sabor. Isso aqui eu tenho um pouco do tempero do frango, eu vou ter um pouco do presunto de Parma, então eu vou usar isso, tá louco, eu vou perder isso aqui, né? E como eu falei, a ideia é não fazer bagunça, então nós vamos usar a mesma frigideira. Neste meio tempo, eu estou colocando o meu franguinho para assar. O forno está aquecido a 180 graus e a ideia é que em 15 minutos ele fique pronto. Legal, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer a base do meu molho de tomate. E eu vou aproveitar, claro que eu vou aproveitar, todo o sabor que eu tenho aqui na minha frigideira. Eu vou colocar um pouquinho mais de manteiga. A manteiga vai ajudar aqui a criar uma camadinha de sabor que eu quero. E eu vou começar a minha base de refogado com a cebola. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é refogar a minha cebola. A cebola eu refogo antes que o alho, porque a cebola ela solta água, né? E o alho também queima muito fácil, então o tempo de cocção é outro. Aqui eu tenho meia cebola picada, conforme a nossa receita. Se você gostar de mais, você põe mais. E olha só, se prestar atenção aqui, com a própria cebola, olha lá, cebola não está queimada não, com a própria cebola eu vou removendo esse fundo da minha frigideira e vou soltando sabor. Legal, olha só, toda essa cor que a cebola pegou é por causa do fundo da assadeira. Importante trabalhar com foguinho baixo. Vamos murchar bem essa cebola aqui, porque a gente não quer que o nosso molho fique com aquela coisa de cebola crua. Então é importante você trabalhar ela bem. Depois da cebola, alho. Então a cebola já soltou um pouquinho de água, já deu uma secadinha, está bem murchinha. Então alho. Nós aqui gostamos de alho. Então eu coloquei aqui aproximadamente um dente e meio de alho. E agora você vai ver como é fácil ser feliz. Então a gente tem alguns ingredientes muito legais que vão compor uma base sensacional para o nosso molho. Cebola, alho e tomate. Aqui a gente está utilizando uma lata de tomate pelado da Colavita, que eu coloquei aqui na minha tigelinha e amassei com a minha mão mesmo, para ajudar ali a soltar o sabor do tomate e não deixar ele tão pedaçudo. Então vai lá, a ideia desse molho não é uma cocção longa. Então olha que legal. Então tomate aqui, bacaninha. E agora eu vou colocar um pouquinho de sal e de pimenta. Por que eu falo que é um pouquinho? Porque o sal, ele serve para realçar sabor. A gente não quer que o sal seja um sabor do prato, porque se for dessa maneira a gente cometeu algum erro aí, né? Então a gente não quer um prato salgado, e um molho de tomate legal, ele acaba tendo um quê adocicado. Legal, minha água está fervendo, eu vou colocar nessa água um pouco de sal. A gente não coloca azeite de oliva em massa de macarrão, e eu vou te explicar por quê. Porque o azeite de oliva na água, ele acaba impermeabilizando o macarrão,
e ele não deixa depois o molho penetrar na massa, que é uma coisa que a gente quer. Então, deixa eu pegar uma outra colher aqui, na minha gaveta. Então eu vou colocar o equivalente aí a uma colher de sopa rasa de sal na minha água de cocção. E outra coisa interessante é assim, primeiro você deixa a água ferver, para depois você colocar o sal, porque se você colocar o sal na água antes dela ferver, ela vai demorar mais para ferver do que o que você quer. Agora eu vou pedir para o pessoal daqui da equipe marcar um tempo para mim. O pessoal vai marcar em 10 minutos para mim e nós vamos cozinhar a nossa massa. Aqui a gente tem um tagliatelle ao nido. Nido é essa coisa do ninhozinho que a massa faz, da Colavita, massa italiana, como eu falei, marca mundial. E eu tenho um pacote de meio quilo, mas meio quilo para 2 pessoas eu acho que é muita coisa. Então eu vou fazer meio pacote, porque a gente já tem o frango, já tem uma opção de coisas e, né, a ideia é fazer um prato que não seja assim tão pesado. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o pacote, isso, e eu tenho os meus ninhozinhos. Então eu vou colocar aproximadamente aí 3 ninhos por pessoa, legal. Então vão ser 6 ninhos, que eu acho que é metade do pacote. 4, 5 e 6. O pessoal daqui está me olhando com água na boca? Tá legal, põe mais um. Então a gente vai cozinhar essa massa por aproximadamente 10 minutos. Aqui. E tem uma outra questão interessante a respeito do macarrão. Gente, acho que ficou muito miserável isso aqui. Eu vou botar mais um. Vou botar mais um, pronto. Ao vivo é outro papo. Mas assim, a respeito do macarrão, é uma espécie de controvérsia que a gente tem a respeito de qual é o ponto do macarrão e qual é o ponto do risoto também, vai? Então aqui no Brasil, a gente muitas vezes costuma comer não só o macarrão, a massa, né, de modo geral, mas o risoto também é cozido demais. Enquanto que o italiano come a massa al dente. Al dente significa que você corta ela com o dente e ela está firme ainda, né? Tem uma razão para isso? Tem. Então, assim, tanto o arroz arbóreo quanto o macarrão, se você cozinha ele muito, o que que acontece? Ele solta muito amido. E o amido, ele é uma colazinha. Então, quanto mais amido soltar, na realidade, mais difícil vai ser a tua digestão, porque o amido ele é pesado e ele vai fazer com que o prato seja mais difícil de você digerir ele. E então o italiano resolve consumir o macarrão num ponto diferente daquele que a gente está muitas vezes acostumado no Brasil, que é ele mais cozido, mais molengão. E às vezes as pessoas reclamam, né, disso aí. Então, na verdade, a gente procura fazer, né, usar aí essa dica, esse conselho para você conseguir fazer um macarrão mais legal. Muito bem. Meu molho de tomate está no fogo. Você veja que bacana que é. A gente vai batendo papo e o fogo vai fazendo o trabalho. Nesse meio tempo é legal você dar umas mexidinhas na massa, né, para ela estar soltando. Aqui, ó. Legal. Tá soltando a minha massa. Outra coisa interessante, né? A gente tem, em termos de macarrão ou pasta, vários formatos. Então, interessante assim, o fettuccine, ele é chato, mas ele é mais estreitinho. O tagliatelle tem uma largura média, e aí eu vou ter o pappardelle, que é uma massa largona, né?
Então, quando a gente vai escolher a massa, então a gente tem essa coisa da bitola da massa, por assim dizer. Então, espaguetine bem fininho, capellini, então nem se fala, que é uma massa legal para você fazer sopa. E depois você tem o fettuccine, você tem o tagliatelle e tem o pappardelle, que é, digamos, a mais larga das massas. Legal. Então, daqui a pouquinho a gente vai estar montando o nosso prato aqui e deixa eu só dar uma organizada na baguncinha, vocês vejam que legal. Nesse tempo aqui que a gente está papeando, o franguinho está no forno, massa na cocção e o molho está apurando. E eu estou aqui sossegado, conversando com você, tomando uma taça de espumante sem estresse. Cozinha tem esse lado, essa coisa bacana, né? De você estar sossegado quando você prepara. Então isso reflete naquilo que você está fazendo. Então vamos lá. Aqui. Nosso molho ele está apurando. E aqui eu vou fazer o seguinte, vamos dar um tchan no nosso molho para não ficar aquele molho de tomate e tal. Eu tenho aqui uns tomatinhos cereja, né, que eu vou colocar agora nesses últimos instantes, vamos dizer assim, aqui junto com o meu molho de tomate, porque eu quero que ele cozinhe um pouquinho, mas eu ainda quero que ele fique firme. Então, simplesmente joguei meus tomatitos cereja aqui, para eles cozinharem um pouquinho. Então vocês vão perceber que o meu molho, olha que bacana, ele está super firme. Não está aquele molho de tomate aguadão, aquele sopão, né? Então o meu molho está bem firme. E aí eu vou mostrar para você um outro truque bacana, que é para massa realmente pegar o molho. Aqui eu tenho ainda meus manjericãos picadinhos, que eu vou colocar aqui. A gente quer muito perfume nessa massa. Tá. A gente vai colocar o manjericão aqui. Nossa, gente, vocês não têm noção do perfume que tem aqui. Então, bacana. Agora deixa eu ver como é que tá isso tudo, porque é importante você estar sempre acompanhando o sabor do prato, principalmente a questão do sal. Um pouquinho mais, opa, acidentes acontecem. Então um pouquinho mais de sal, agora eu já sei aonde eu quero chegar, e eu gosto de pimenta. Legal. Muito bem. Outra coisa bacana, se o teu molho começar a reduzir um pouquinho demais, você pode pegar um pouquinho da água da cocção da massa e colocar aqui, tá? Não tem problema não. O importante é ele não reduzir demais e não pegar fundo. Bacana, ó. Joia, 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 joia. Vamos ver como é que tá a nossa massa. Ó, já tá mudando de cor e de formato, ó. Como é que nós estamos de tempo aqui? Uns 10 minutos já passaram? Já foram 8? Preciso que alguém pegue 2 pratos para mim ali atrás. Pode passar aqui na frente. Oi, gente, oi. Essa aqui é a Gabriela, do Verde Mais. Aliás, Verde Mais aqui na Vila Auer e no Xaxim. Você vai encontrar todos esses ingredientes que a gente está usando aqui para você preparar o seu super jantar de Dia dos Namorados, esse mesmo. Então eu vou dar uma clareada aqui. Vou dar uma clareadinha aqui. Porque daqui a pouquinho já vai estar na hora da gente montar prato. Então tá. Deixa essa coisinha pra cá. Cozinha, cozinha. Então tá aqui. Os nossos pratinhos. E aqui, enquanto termina de cozinhar, a gente já
degustou espumante, mas legal, na hora do prato, na hora do jantar, por que não você não abrir um outro vinho? Então aqui a gente tem um vinho tinto, é um Merlot. Merlot é uma variedade de uva que te dá vinhos não tão encorpados, não tão intensos como, por exemplo, o Cabernet Sauvignon. É um vinho um pouco mais delicado, menos tânico e tal. E como eu estou usando frango como proteína, ele vai cair muito bem no sabor do presunto de Parma e tal. Esse aqui é um vinho também brasileiro, vinho da Casa Valduga, Rio Grande do Sul, Merlot, 4 mesezinhos de barrica, legal para acompanhar o nosso franguinho. Já me deram um sinal que o meu tempo está bacana. Então, agora, outro pulinho do gato. Eu não vou escorrer o macarrão. Eu vou jogar ele aqui dentro, assim, ó. Olha só. Porque eu quero que ele termine de cozinhar na minha massa. E ele está encharcado com a água do cozimento. E como eu falei, o macarrão ele solta amido. Então esse amido vai ajudar a questão da aderência da massa no molho. Então olha só, não precisou nem sujar o escorredor. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha que coisa mais linda. Então aqui eu tenho, ó, e eu ainda vou provocar um bocadinho mais, eu vou colocar uma concha da minha água de cocção aqui dentro. Não preciso mais dar aqui. E olha só que coisa mais bonita. Vem aqui para você ver, ó. Tá vendo os tomatinhos aqui, ó? Gente, alho, cebola, tomate pelado, colavita e massa. Olha só. Tá muito perfumado isso, muito, muito, muito. Agora eu vou dar aqui mais um tempinho, que o meu frango tá praticamente no ponto. Vamos conferir sal e pimenta, importantíssimo. Maravilhoso. E aqui vocês vão ver no prato como isso fica. Então, vamos lá. Enquanto o meu frango termina de ser finalizado, a gente também quer mostrar para você como é que você abre uma garrafa de vinho tinto para dar o mesmo show que você deu com espumante. Então, olha lá, saca-rolhazinho. Eu vou cortar aqui embaixo a minha cápsula. Olha lá. Corto um. Corto dois. E aqui eu removi essa parte de cima. Agora eu tenho acesso à rolha. Bonitinho. Joga o saco-rolha para cá. E você vai girando desta maneira. Olha lá. Porque se você fizer assim, o saca-rolha termina na frente da garrafa. Um estágio. 2 estágios. Tcharam! Legal. Muito bem. Aí você pergunta, qual é o melhor vinho que tem? Na realidade, o melhor vinho que tem é aquele que você gosta. Porque você é, sim, senhor do seu paladar. E você tem que beber e consumir aquilo que você gosta, né? Não o que os outros dizem que é legal. Então a minha dica é: experimente, prove, deguste o maior número de vinhos possíveis e vá conhecendo todos eles. O que vai acontecer? Você não vai talvez descobrir de cara o que você gosta, mas com certeza você vai descobrir o que você não gosta, o que já é, sem dúvida nenhuma, uma grande coisa. Bacana. Nessa altura do campeonato, aquele frango que eu coloquei ali no forno já está me chamando. Então vamos ver o que aconteceu. Segura as pontas. Uau! Então lá vem. Então deixa eu abrir um cantinho aqui. E aqui está o nosso franguinho. Olha que bonito que ficou o prato.
Tá aqui. E é interessante, você depois que tira qualquer carne do forno, você dá um tempinho para ela dar uma acomodada. Dessa forma, você vai conseguir... Deixa eu pegar um papelzinho aqui. Você vai conseguir que ela descanse um pouquinho. Então aqui a gente tem um monte de coisa bacana. Meu macarrão já está pronto. Ó, a gente adora fazer isso. Vou de novo. Ó, aí. Bacana. Gente do céu, está muito lindo. Então nós vamos pegar e vamos fazer uma jogada assim, ó. Vou enrolar aqui. Com o meu. E vamos pegar os caras. Vou colocar aqui no centro do prato. Um pouco de macarrão. Olha. Agora a gente vai colocar nesse outro aqui. Lembra dos tomatinhos cereja? Agora está na hora de você pegar eles todos e colocar aqui, ó. Fazer um clima aqui no negócio. Aqui. Então deixa eu pegar mais um papel toalha aqui. E a gente vai deixar bem bonito aqui as beiradinhas do nosso prato. Aqui. Pegar um pouquinho mais de molho para pôr em cima. Aqui. E uia, pequeno acidente, mas a gente já limpa tudo. Aqui. Então, meu amigo e minha amiga, olha só o que é que nós aprontamos na cozinha hoje. A gente pode fazer também uma coisa legal, que olha só. Pegar o azeite, isso é decoração de prato, ó. Fazer umas gotinhazinhas assim de azeite, ó. Vale a pena caprichar? Claro que vale. A gente merece. E aqui, olha lá, olha que bonito fica. Um pouquinho de pimenta moída. E eu fiz aqui, ó, deixei 2 pontinhas de manjericão para a gente decorar o prato assim. Agora eu vou pedir para alguém colocar um jogo americano ali na mesa, que a gente vai fazer na sequência umas fotos legais e mandar para você. E lógico que um prato deste calibre vai pedir para você um vinho bem legal. Então, esse foi o nosso trabalho de construção para um jantar bacana na sua casa, noite dos namorados, envoltine de peito de frango recheado e um tagliatelle super saboroso, tá? A receita está disponível no site do Verde Mais, passo a passo aqui você viu comigo. Depois, se você quiser rever esse vídeo, você pode acessar tranquilamente. E nós vamos agora fazer umas fotos bem legais aqui para ficar ainda mais inspirador. Então, você, meu amigo e minha amiga, não deixe de
comemorar, de festejar esse dia maravilhoso que é o Dia dos Namorados, aproveitando para mandar um grande abraço para o meu amigo Elton Parisotto, aqui um irmãozão da gente,